Fala galera, beleza? Tem carro aí no mercado que parece bom, mas na real é uma bomba relógio prestes a estourar. Hoje eu separei os piores carros até R$ 40 mil para você não cair em cilada. Já manda o like, se inscreve no canal e comenta qual lasanha você acha que vai aparecer. Em 16º lugar, Citroën C3 Origine 1.2 PureTech 2017. Esse é o famoso belezinha que esconde um monstro mecânico. O Citroën C3 1.2 PureTech parece o carro ideal, moderno, simpático e faz milagre na bomba. Você chega a ver médias de 15 km por litro na estrada com gasolina. O sonho de todo mundo que está de olho na economia. Mas como todo sonho, esse tem um despertar bem caro. A bomba se chama correia banhada em óleo. Isso mesmo, a correia dentada vive dentro do óleo do motor. Parece coisa de maluco e o resultado é que ela vira o inimigo número 1 do próprio carro. Qual é a treta? Se o dono anterior economizou no lubrificante, ou, pior, usou um óleo que não é o ultra específico recomendado, essa correia começa a se desintegrar. Os pedacinhos de borracha circulam, entopem a tela da bomba de óleo e o motor perde lubrificação. Já viu a conta, né? Motor no vinagre. Tem relato de carro zerado com 40 mil quilômetros que já deu adeus. E o conserto? Esquece os R$ 500. Prepare-se para desembolsar 5 mil a 8 mil reais para começar a conversa. O preço de venda te atrai. A FIP está na casa dos 41 a 44 mil reais, com a mesma história de completo e super econômico. Mas além da bomba no motor, ele tem a citroenzice da eletrônica. O painel acusa a porta aberta do nada, o farol pisca quando você aciona o limpador. São aquelas peculiaridades francesas que adoram dar susto. No fim das contas, se você não tem a certidão de nascimento de cada troca de óleo feita no carro, fuja. É mais fácil achar vaga para estacionar na Avenida Paulista ao meio-dia do que um C3 PureTech usado com a manutenção 100% impecável. Parece esperto e barato, mas vai te dar mais prejuízo que um Xara Picasso com problema no câmbio AL4. Cilada! Em 15º lugar, Chery Tiggo 2.0 automático 2014. Esse é o famoso SUV de grife, um preço de popular. Muita gente olha, acha que fez o negócio do século e descobre o verdadeiro significado da palavra arrependimento. O Chery Tiggo 2.0 automático da primeira safra tem cara de SUV imponente, mas é pura dor de cabeça. O conjunto motriz é o grande vilão. O motor 2.0 é um poço de gasolina. O consumo é indecente. Na média real, ele faz entre 6,5 km por litro na cidade e 8,5 km por litro na estrada. Não há salário que aguente. E o câmbio automático de apenas 4 marchas, ele é lerdo, dá trancos e tem a sofisticação de uma máquina de lavar antiga. Pior, se você vacilar na troca de óleo da transmissão, ele adora entrar em modo de emergência. A manutenção é um show de horror. Peça é um luxo, quase uma lenda urbana. Quando você acha, vem da China e custa o olho da cara. Tem dono que já esperou semanas por uma simples bomba d'água, rezando para que a peça que chegasse fosse a correta. É o carro que você compra barato, mas a manutenção te faz devolver o dinheiro da economia na primeira visita à oficina. Encontramos anúncios na faixa de 38 mil a 45 mil reais. A FIP do automático gira em torno de 43 mil. Sempre com o papo de completo, confortável, tudo funcionando. Mentira! O ar-condicionado perde a força, a suspensão vive batendo e o acabamento interno solta mais que fita isolante velha. Pior, se você vacilar na troca de óleo da transmissão, ele adora entrar em modo de emergência. E para finalizar a tragédia, a revenda é quase impossível. O Tiggo é o carro que te abraça na compra e te abandona na hora de vender, te forçando a desvalorizar horrores para repassar a bomba adiante. É o típico caso do parece negócio da China, mas é cilada das grandes. Se você quer SUV até 45 mil, procure um nacional manual mais simples e durável. Fuja dessa complicação asiática. É prejuízo na certa.
Em 14º lugar, Volkswagen Fox 1.6 iMotion 2014. Esse aqui é o típico carro que engana. Por fora, o Fox tem cara de guerreiro urbano, econômico, compacto, bom pra tudo. Mas aí o cara vê um com câmbio iMotion e acha que tá levando um conforto a mais. Até descobrir que o I de iMotion é de "Ixi, me lasquei". A treta é total. Esse câmbio automatizado da Volks é uma dor de cabeça ambulante. Não é câmbio automático, é automatizado, o famoso robotizado. E essa diferença faz toda a diferença. As trocas de marcha são lentas e vêm acompanhadas de trancos, falhas na embreagem automatizada e o carro sambando em subidas. O prazer de dirigir passa longe. O Fox em si é um carro bom. O motor 1.6 é esperto, econômico e aguenta o tranco. Mas quando você junta essa robustez com a fragilidade do sistema iMotion, ele vira uma bomba relógio. O problema é que quando o sistema começa a dar defeito, a batata quente é enorme. Não é só arrumar uma coisinha. Normalmente já vai tudo junto. Atuador, módulo e embreagem. E aí, irmão, pode preparar uns 3.000 a 7.000 reais brincando no conserto, dependendo da peça que você deu. Vi uns Fox iMotion sendo anunciados na faixa dos 38 a 42 mil reais. A FIP da versão 1.6 iMotion 2014 gira em torno de 40 mil, o que parece bom no papel. Mas vai ver o histórico do carro. Já passou por 3 donos. Todos largaram com menos de 1 ano de uso. Coincidência? Eu acho que não. Ele tem uma desvalorização maior na hora da revenda justamente por causa dessa fama do câmbio. Tem carro aqui que parece negócio de ouro, mas vai te levar direto pro buraco. Fica até o final, porque o primeiríssimo lugar é uma bomba tão grande que parece pegadinha. Tem muito carro aí que o povo compra achando que tá fazendo um ótimo negócio, mas na real é só dor de cabeça disfarçada de oportunidade. Já mete o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aí qual dessas lasanhas você já teve ou quase comprou. Bora ver quem vai acertar o top 1 dessa lista. A dica de ouro é: se tiver de olho num Fox, vá sem medo, mas pegue o manual. A versão com câmbio manual é show, confiável, econômica. Agora, o iMotion é pedir para ficar na mão naquela subida com a sogra dentro, com a marcha engatada errada e o carro te dando mais tranco que caminhão velho. É o câmbio que transforma um bom carro numa péssima compra usada. Passe longe. Em 13º lugar, Chevrolet Captiva 2.4 automática 2012. Esse é aquele SUV que todo mundo vê rodando e pensa: pô, tá barato, hein? Que carrão! A resposta curta? Não. É uma cilada. A Captiva 2.4 automática é uma baita ilusão de carro grande e confortável, mas, na prática, ela vai te fazer gastar como se tivesse comprado um SUV zero. O motor 2.4 EcoTech é o primeiro ponto de preocupação. Ele é famoso por ser esquentadinho, e não no bom sentido. Tem histórico de superaquecimento, junta de cabeçote queimada e, o pior, consumo excessivo de óleo devido a problemas crônicos nos retentores de válvulas, que, se negligenciados, podem comprometer até o kit de corrente. Se a luz do óleo piscar, a conta é pesada. E o câmbio automático, de 6 marchas, é a bomba nuclear. Ele é caro para manter e extremamente sensível à troca de óleo fora do prazo. Quando ele começa a dar tranco ou entrar em modo de emergência, você pode se preparar para reparos que facilmente chegam a 10 mil ou 15 mil reais em oficinas especializadas. Na concessionária, o susto é ainda maior. Os problemas não param na mecânica. Ela também tem suspensão frágil, peças de acabamento difíceis de achar e uma eletrônica temperamental, luz de injeção acesa por bicos ou catalisador, falha no sensor ABS, etc. No mercado, a FIP gira em torno de 42 mil reais e você encontra anúncios entre 38 mil e 45 mil reais com o papo padrão, único dono, revisado, melhor custo-benefício. Só que, quando você começa a somar esses pequenos problemas crônicos, o barato vira uma hipoteca. A revenda é péssima. É o carro que impressiona no visual, mas te leva direto para a falência se você não for um mecânico de mão cheia. É roleta russa. O prejuízo é quase certo. Fuja desse BO americano. Em 12º lugar, Renault Sandero Stepway 1.6 Easy R 2015. Esse é o famoso aventureiro de mentira, que tem cara de bravo, mas apanha pra lombada.
O Sandero Stepway até engana bem. Suspensão mais alta, visual invocadinho, roda maior, mas por dentro carrega um câmbio que já mandou muita gente para terapia. O tal do Easy R, câmbio automatizado da Renault, é um pesadelo disfarçado de conforto. Trocas de marcha demoradas, trancos que fazem o carro pular e falhas eletrônicas que surgem do nada. Você acelera e parece que o carro para pensar antes de engatar. Aí, vai querer fazer uma ultrapassagem e quase pede desculpa para o carro da frente. Esse câmbio tem histórico de problemas crônicos no atuador hidráulico, no módulo e até na embreagem automatizada. E o custo para arrumar? Dá para fazer um churrasco completo com roda de samba com o mesmo dinheiro. Falo fácil de R$4.000 ou mais, dependendo da complexidade do defeito e da mão de obra especializada na sua região. E o pior é que tem muito dono que mascara o problema resetando o sistema. Então o carro parece bom na hora do test drive e uma semana depois começa o samba de novo. Na OLX vi esses Stepways entre R$30.000 e R$36.000 e quase todos têm aquele anúncio clássico. Anda como automático, econômico, excelente estado. Só que quem conhece sabe, essa versão com o câmbio Easy R é daquelas que você só compra uma vez, porque depois nunca mais quer ver na vida. Se você curte Sandero, beleza, é um carro valente, mas vai no manual. Esse automatizado aí é o tipo de coisa que parece boa ideia na teoria, mas na prática é igual promessa de político em época de eleição. Bonita até começar a funcionar. Em 11º lugar, Honda New Civic LXS automático 2008. Esse é o carro que muita gente sonha em ter desde moleque. Design que ainda chama atenção, interior bem acabado, motor confiável, o famoso Honda é Honda. Mas o tempo passa, meu amigo, e os problemas aparecem. O New Civic 2008 com câmbio automático pode ser uma armadilha disfarçada de negócio bom. Enquanto a FIP dele está próxima dos R$42.000, você o encontra anunciado na faixa dos R$30.000 a R$36.000. E é exatamente esse preço baixo que faz muita gente cair na tentação sem pensar duas vezes. O câmbio automático de 5 marchas com quase 2 décadas de uso já começa a dar sinais de cansaço. Trancos entre as marchas, demora para engatar e, em muitos casos, reparos que passam fácil dos R$6.000. E a suspensão traseira, que é independente e garante aquele conforto de carro médio premium, também cobra o preço. Ela é notoriamente frágil para o asfalto brasileiro, exigindo a troca prematura de buchas, coxins e amortecedores cansados. Peças originais de reposição não são das mais baratas. Fora que com tantos anos de uso, é difícil achar um que não tenha sofrido na mão de algum dono relaxado ou que já não passou por manutenção meia boca. E tem outro ponto, muitos desses Civics foram usados por entusiastas, e você sabe como é. Entra filtro esportivo, roda grande, som instalado na gambiarra, e quando vai ver, o carro virou um Frankenstein. O Civic é um carro excelente, desde que esteja bem cuidado. Mas comprar um 2008 barato achando que está levando um carro de 100.000 km, original e sem dor de cabeça, é acreditar em Papai Noel no posto de gasolina. Então, se for pegar um desses, prepare o bolso para revisões sérias e vá com os 2 pés no chão, porque senão o sonho do Honda pode virar um drama de oficina em 3 atos. Em 10º lugar, Renault Sandero Privilege 1.6 automático 2014. Esse aqui é um daqueles carros que parecem honestos. Bom espaço interno, motor 1.6 que aguenta o tranco e uma proposta de conforto com câmbio automático. Mas aí que mora o perigo. Essa versão usa o famigerado câmbio AL4/DP0, também conhecido nas oficinas como câmbio da depressão. O sistema tem fama de dar trancos, esquentar demais por arrefecimento deficiente, perder pressão hidráulica e, claro, deixar o dono na mão nos momentos mais inoportunos. Os sintomas são clássicos. Trancos fortes na troca de marchas e o carro entrando em modo de emergência, travando em 3ª marcha. E a conta do conserto? Uma reforma completa, que geralmente envolve a troca de eletroválvulas e a correção de problemas de pressão, pode passar fácil dos R$6.000 a R$8.000.
E se houver danos maiores, esse valor decola. Na faixa dos 28 mil a 34 mil reais, o Sandero automático vira a isca perfeita para quem quer um carro automático barato. Mas o barato pode sair caríssimo. Tem muito carro com histórico de reparo no câmbio mal feito ou pior, dono que só passou o scanner para apagar o erro e empurrou o problema para frente. No mais, o carro até entrega o que promete em espaço e robustez do conjunto motor. Mas essa transmissão puxa o tapete com gosto. Se for encarar um Sandero, beleza, vá no manual que é firmeza. Agora esse automático aqui é igual aquele amigo que te chama pra festa e te deixa sozinho com a conta no final. Em nono lugar, Fiat Palio Essence 1.6 Duologic 2016. Esse Palio aqui até engana bem. Motor 1.6 e-torque animado, visual moderno para a época, bom pacote de equipamentos. Mas aí você vê o nome Duologic no anúncio e já dá vontade de correr. O câmbio automatizado da Fiat, famoso por dar trancos mais fortes que freio de busão, transforma um carro honesto num festival de frustrações. A troca de marchas é lenta, pouco inteligente e com o tempo começa a apresentar erros crônicos no robô eletro-hidráulico, atuador, módulo e embreagem. Quando começa a pipocar defeito, o conserto pode ficar entre 4 mil e 7 mil reais, dependendo se envolver apenas o robô ou também o kit de embreagem e volante. E claro, tem que torcer para o carro não pedir bis logo depois. Hoje em dia, você encontra esse Palio por algo entre 30 mil e 36 mil reais, e sempre com aquele papinho no anúncio. Câmbio automatizado, conforto com economia. Só que a verdade é que ninguém fala da sensação de estar dirigindo com delay, nem da insegurança de pisar no acelerador e o carro fica pensando se deve ou não reagir. O problema é que o Duologic foi vendido como solução moderna para quem queria o conforto do automático sem o custo de um câmbio de verdade. Só que na prática virou motivo de muitos donos odiarem o carro. E tem mais, com esse câmbio a revenda também complica. Muita gente foge só de ver o nome no anúncio. Quer um Palio com motor 1.6? Manda ver, ele é valente, anda bem e é econômico. Mas foge do Duologic, porque se cair nessa, vai passar mais tempo conversando com o mecânico do que curtindo o carro. Em oitavo lugar, Peugeot 3008 Griff 1.6 Turbo Automático 2012. Aqui temos um SUV com pinta de europeu refinado, cheio de tecnologia, acabamento premium e aquele motor 1.6 THP High Pressure Turbo que empolga na primeira acelerada. Só que o Peugeot 3008 de 2012 é tipo aquele amigo bonito que vive endividado. Impressiona por fora, mas por dentro o buraco é mais embaixo. O motor turbo, apesar de eficiente, é cheio de sensibilidade. Qualquer vacilo na manutenção vira dor de cabeça séria. Carbonização de válvula, problema crônico da injeção direta, vazamento de óleo, problemas na corrente de comando, superaquecimento e, quando junta com o câmbio automático, aí sim é o combo do pesadelo. E o pior, muitos desses carros rodaram em cidade grande, com trânsito pesado e dono que pulava a manutenção para economizar. Hoje você encontra esses 3008 Griff por 30 mil a 38 mil reais. E aí é fácil cair na cilada do SUV de luxo barato. Mas se quebrar o turbo, só a brincadeira já beira os 6 mil reais. Se for preciso trocar a bomba de alta pressão ou refazer o cabeçote, a conta facilmente ultrapassa os 10 mil reais. Junta isso com a suspensão dianteira que não aguenta buraco, a eletrônica sensível e o custo elevado de peças e você já sabe onde isso vai parar, no desespero. É um baita carro quando está em dia, confortável, gostoso de dirigir, visual que ainda chama a atenção, mas para manter um 3008 desses nos trinques, tem que ter disciplina, oficina especializada de confiança e uma boa reserva financeira. Senão, você entra de carro francês e sai de Uber. Em sétimo lugar, Chevrolet Agile Effect EasyTronic 2014. Esse aqui é o típico carro que o cara olha e pensa, pô, diferentão, esportivinho, da Chevrolet, deve ser bom, né? Só que basta dar a primeira volta no quarteirão para perceber que o Agile Effect com câmbio EasyTronic é mais enfeite que eficiência.
O visual até agrada, tem faixinha, roda escurecida, interior com um toque a mais, mas o coração desse carro bate fora do ritmo. E o culpado atende pelo nome de EasyTronic, o famigerado câmbio automatizado que já fez muito dono querer largar tudo e voltar para um Corsa 1.0 manual. O câmbio dá tranco, falha em retomada, hesita em subida e quando resolve quebrar, não é só uma pecinha, é o módulo, o robô, o atuador, a embreagem, tudo junto e em descompasso. E para arrumar, pode separar de 3.000 a 5.000 para um reparo intermediário, mas se o módulo EasyTronic der perda total, o custo pode facilmente chegar a 6.000 ou mais, dependendo da oficina. E pior, tem mecânico que nem quer pegar, porque sabe o tanto de dor de cabeça que esse sistema dá e como as peças originais, como a bomba hidráulica ou as eletroválvulas, são caras. Hoje esse ágil aparece por aí por uns 28.000 a 33.000 reais, embora a FIPE de versões EasyTronic de 2014 esteja na casa dos 37.000 reais e parece uma boa para quem quer um hatch automático barato, mas é armadilha. O motor 1.4 EconoFlex é resistente e a manutenção é barata. O espaço interno é legal, mas o câmbio transforma tudo numa experiência frustrante. E tem mais, esse modelo Effect era mais visual do que técnico, ou seja, você não está levando um carro mais potente, só um com roupinha de academia. É o tipo de carro que parece ser o primo moderno do Celta, mas na real é só um Celta com ego inflado e transmissão temperamental. Em sexto lugar, Citroën C3 Picasso Exclusive 1.6 automático. Esse aqui é aquele carro que chama a atenção pela proposta. Compacto por fora, espaçoso por dentro, acabamento bem acertado e motor 1.6 que empurra com dignidade. Só que, como todo bom Citroën da velha guarda, vem com uma herança maldita de fábrica. O câmbio automático AL4, também conhecido como DP0, o mesmo vilão que já apareceu por aqui. Esse sistema é tão temperamental que parece que tem TPM. Tem dia que funciona, tem dia que entra em modo de emergência do nada e trava em terceira marcha, e não adianta rezar. O conserto, que geralmente envolve a troca do bloco de eletroválvulas ou recondicionamento completo, bate fácil na casa dos 4.000 a 6.000 reais e nem sempre resolve de vez. A C3 Picasso Exclusive também sofre com suspensão que não curte muito buraco e um sistema elétrico que vive dando sinal de fumaça. Alerta de porta aberta com tudo fechado, farol que pisca sozinho, central multimídia que reinicia. É um verdadeiro show de horrores elétricos, principalmente se o carro teve manutenção porca ao longo dos anos. Mesmo assim, ainda aparece no mercado entre 39 e 41 mil reais, valor próximo à FIPE, o que atrai quem busca um carro diferente, completo e com bom espaço interno. Mas a real é que essa minivan compacta virou símbolo do carro bom até quebrar. Tem quem ame, claro, mas a maioria dos donos já passou raiva, e não foi pouca. Comprar um desses, sem histórico completo e sem garantia, é tipo entrar em relacionamento com ciúmes doentio. Começa legal, mas depois você não consegue mais sair sem gastar tempo, dinheiro e paciência. Em quinto lugar, Ford Ka 1.0 SE/SE Plus 2018. Agora vamos falar de um carro que parece inocente, mas pode esconder armadilhas pesadas. O Ford Ka 1.0 2018 é super popular. Presença constante em aplicativos e tem fama de ser barato de manter. Só que na prática pode virar um veneno se você pegar um maltratado. O motor 1.0 de 3 cilindros tem um problema crônico que muita gente ainda não sacou: a correia dentada banhada a óleo. Essa tecnologia reduz o ruído e, teoricamente, aumenta a durabilidade, até 240 mil quilômetros, mas é extremamente sensível ao tipo e à periodicidade da troca de óleo. Se o antigo dono economizou na manutenção ou usou lubrificante fora da especificação, Ford WSSM 2C948B, a correia começa a se desmanchar, entupindo o pescador da bomba de óleo e, em casos graves, causando falha de lubrificação e quebra do motor. O prejuízo é feio e pode chegar a valores que tornam inviável o conserto. Além disso, boa parte dos Kas dessa faixa de ano foi usado como carro de aplicativo ou frotista, rodou demais com revisão em qualquer lugar e manutenção empurrada com a barriga.
Você encontra esse modelo com preço de mercado, próximo à FIPE, na faixa dos 39 a 41 mil reais, com cara de carro bom, mas muitas vezes o motor já está pedindo socorro em silêncio. Outro ponto crítico, agravado pela negligência, é o sistema de arrefecimento, que pode falhar e causar superaquecimento. E tem mais, o acabamento interno é simples demais, o isolamento acústico é quase inexistente, e depois dos 80 mil quilômetros começam os barulhos de painel, portas e suspensão. Nada que impeça o carro de rodar, mas o incômodo vira rotina. O Ford Ka 1.0 é um carro legal? É, se for muito bem cuidado e com um histórico de manutenção impecável. Mas como a maioria foi usada até o osso, o risco de pegar um com uma bomba camuflada de bom negócio é altíssimo. É o famoso cavalo cansado com pintura nova. Em quarto lugar, Jaque T6 2.0 Jetflex manual 2014. Se SUV chinês já é a aposta arriscada, o Jaque T6 eleva o nível da roleta russa. Esse carro chegou com uma proposta ousada, design moderno, motor 2.0 flex, espaço de sobra e preço competitivo. Mas o tempo mostrou que o barato aqui cobra caro. O T6 tem consumo altíssimo. Proprietários relatam dificuldade em fazer mais de 6 km por litro na cidade com etanol ou gasolina. E, para piorar, o desempenho não compensa. O motor 2.0 não é turbo e tem que lidar com o peso do SUV, resultando em um carro pesado e preguiçoso, onde o câmbio manual não ajuda na agilidade. A sensação é de estar puxando um trailer. Mas o grande problema está na manutenção. O Jaque T6 sofre com a indisponibilidade e o alto custo das peças de reposição. Vai trocar uma pastilha de freio, um componente da suspensão ou uma bomba d'água? Prepare-se para garimpar em lojas especializadas ou sites, pois as peças não são encontradas facilmente, e quando achadas, o preço dá susto. Sem falar que a rede de oficinas multimarcas ainda torce o nariz e muitos mecânicos simplesmente recusam o serviço por falta de familiaridade. E a revenda? É a missão mais impossível. A tabela FIPE para o modelo 2014 fica na faixa de R$ 39 mil a R$ 40 mil, mas no mercado real ele encalha por meses e só sai em preços muito abaixo disso. Os R$ 28 mil a R$ 32 mil que você citou são o preço de quem está desesperado para se livrar do carro. É o típico caso de SUV que parece completo, moderno e confiável, mas que na real é um elefante branco que vai te dar prejuízo no posto de gasolina, na oficina e principalmente na hora de passar a bomba para o próximo. Quem compra um Jaque T6 hoje, ou já teve e gostou muito, ou está vendendo para fugir da encrenca. Em terceiro lugar, Volkswagen Jetta Variante 2.5 20V automático 2010. Esse aqui é o carro que ilude. Você olha a Jetta Variant com aquele motorzão 2.5, 5 cilindros, escuta o ronco encorpado, vê o espaço de perua e pensa, achei o carro perfeito para viajar e andar forte. Mas aí você liga o modo realidade e percebe que está entrando num poço sem fundo. O principal choque é o consumo. Esse motor bebe igual universitário em open bar. Chega facilmente nos 5 km por litro a 7 km por litro na cidade, dependendo do trânsito. O custo de rodagem, por ser um motor a gasolina pura, já é alto, mas a maior armadilha reside no histórico das unidades usadas. Na faixa dos 28 mil a 35 mil reais, o preço de venda real está consideravelmente abaixo dos 47 mil reais da tabela FIPE. Esta variante vira isca para quem o quer status barato. O problema é que grande parte desses carros passou pela mão de donos que gostavam de dar uma melhorada. Remap de gosto duvidoso, suspensão mexida, filtro esportivo e escapamento, que faz mais barulho do que anda. O resultado? O carro tá cansado, mas com cara de novo. O câmbio Tiptronic, automático convencional, é robusto, mas com mais de 10 anos e sem a troca de óleo preventiva correta, ele começa a dar sinais de desgaste, como trancos em reduções e vazamentos. Qualquer manutenção mais séria nesse conjunto ou em itens específicos do motor 5 cilindros, como o sistema de arrefecimento, que, se negligenciado, pode afetar o câmbio, já custa mais de 5 mil reais tranquilamente. Além disso, peças específicas da perua e do motor 2.5 não são tão fáceis de achar e a revenda é restrita. É um carro bom? É. Anda bem? Muito.
mas a manutenção é de carro premium, e o comprador do modelo usado tem que reservar uma boa quantia para cobrir os descuidos do antigo dono. Se ele tiver feito gambiarra, você só vai descobrir quando o carro te deixar a pé na estrada com as malas no porta-malas e o prejuízo no bolso. Em segundo lugar, Fiat 500 Cult 1.4 Dualogic, 2012. Bonitinho, simpático, estiloso e uma baita cilada disfarçada de charme. O Fiat 500 parece aquele carro europeu perfeito para a cidade, compacto, econômico, com um toque de exclusividade. Mas essa versão Cult com câmbio Dualogic é, de fato, um convite para se estressar. O motor 1.4 Fire Evo é honesto e econômico, mas quando se junta ao câmbio automatizado, vira um show de trancos, hesitações e falhas na embreagem. A experiência de dirigir passa longe de ser suave. Parece que o carro está aprendendo a trocar marcha. E quando o sistema começa a dar problema, é difícil escapar do prejuízo. O Dualogic exige manutenção preventiva rigorosa, troca de fluido, calibração, para durar. Se a manutenção for corretiva, envolvendo módulo, robô ou atuadores, a brincadeira pode passar facilmente dos R$4.000 e ainda assim não garante uma solução definitiva, se o diagnóstico for incorreto ou se houver negligência prévia. Como é um carro importado, versão mexicana e mais apertado mecanicamente que um Palio, muita oficina evita mexer ou cobra caro. Além disso, peças específicas de acabamento, faróis, lanternas e componentes de suspensão e ar-condicionado não são fáceis nem baratas no mercado paralelo. O preço chama a atenção. Embora a tabela FIPE esteja na faixa dos R$42.000, é possível achar anúncios bem abaixo, de R$25 a R$30.000. É essa a faixa que atrai compradores pela estética, mas que esconde a bomba relógio do Dualogic. É o tipo de carro que agrada no primeiro olhar, mas desagrada no primeiro orçamento. Se quiser um Fiat 500, até vai, mas fuja da versão Dualogic e opte pela manual. Caso contrário, você acabará pagando caro só para desfilar de segunda a sexta-feira até a oficina. Em primeiríssimo lugar, Ford Fusion V6 3.0 AWD 2010. Aí está ele, o rei do conforto, o sedã executivo com cara de milionário e manutenção de dar calafrio. O Ford Fusion V6 3.0 AWD é aquele carro que impressiona no primeiro olhar, prometendo luxo por um preço de banana. Banco de couro, teto solar, som premium, tração integral, motorzão V6 que ronca bonito, tudo parece maravilhoso. Só que por trás desse status se esconde uma verdadeira máquina de derreter carteira. É o famoso compra por R$38.000 e gasta R$15.000 no primeiro ano. E esse gasto não é exagero. Começa pelo motor. O V6 bebe gasolina como se estivesse em lua de mel com o posto. Faz média real de 6 km por litro na cidade e mal chega nos 9 km por litro na estrada. Além disso, a manutenção rotineira, como a troca de velas, tem mão de obra caríssima por exigir a remoção de componentes do motor para acessar as peças traseiras. A tração integral AWD, que parece um luxo, é a segunda bomba. A caixa de transferência, PTU, que trabalha com altíssima temperatura e frequentemente é negligenciada na troca de fluido, é um ponto crônico de quebra. Quebrou alguma coisa no sistema AWD? Pode separar uns bons milhares de reais se você encontrar a peça no mercado. Por fim, o câmbio automático 6F35 já não tem a mesma paciência depois dos 100.000 quilômetros. Trancos, atrasos na troca e aquela dúvida constante se vai ou não engatar são sinais de que o reparo está a caminho. Um conserto completo do câmbio custa facilmente mais de R$8.000. Junta câmbio complexo, suspensão pesada, peças caras, consumo absurdo e revenda complicadíssima, e o que era sonho vira pesadelo sobre rodas. Esse carro te dá status até a hora que você abre o capô. Tem gente que largou o Fusion depois de 3 meses e voltou pro Focus ou pro Corolla, jurando nunca mais comprar V6 de novo. É o típico carro que te faz pagar de executivo na rua e de desesperado na oficina. E aí, teve coragem de chegar até aqui? Qual desses carros você teria coragem de encarar mesmo sabendo das bombas? O Fiat 500 Dualogic, problema previsível e motor barato, ou o Fusion V6 AWB, luxo, mas risco de prejuízo gigantesco?
Ou qual você jamais colocaria na garagem nem com um tanque cheio? Comenta aí embaixo, mete o dedo no like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para aquele amigo que vive caçando carro completo por menos de 40 mil. Vai que ele se livra de uma cilada, né?